A gente já viu aqui no Telecurso Profissionalizante como encontrar as medidas para se fazer uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Inclusive, você já fez alguns desses cálculos aqui sozinho, tá lembrado? Na nossa teleaula de hoje, você vai conhecer alguns cálculos para a construção de uma engrenagem, como essa daqui, por exemplo, que está precisando ser substituída. Mas antes, é necessário você conhecer uma outra coisa, o aparelho divisor. O aparelho divisor é esse acessório aqui. Com ele, você pode fazer as divisões dos dentes nas engrenagens, os rasgos e furos no outro tipo de peça e ainda a fresagem de ranhuras e dentes helicoidais. Agora que você já sabe o que é um aparelho divisor, fique ligado na nossa teleaula, onde você vai aprender vários cálculos para você usar o aparelho divisor. Vai aprender também a aplicar as fórmulas para os cálculos do aparelho divisor. Vai conhecer a tabela dos discos de um aparelho divisor. E por último, você vai ver como calcular divisões para fresar ranhuras em ângulo. E então, você está pronto para multiplicar os seus conhecimentos sobre o aparelho divisor? Olá! Hoje nós vamos conhecer mais um acessório da fresadora. Esse daqui, o aparelho divisor. E aí, Tito, você sabe o porquê da importância do aparelho divisor no setor de manutenção? É claro que eu sei. Com o aparelho divisor, a gente pode fazer engrenagens para substituição e também fazer muitas outras peças. Eu só não sei como usar esse aparelho. Isso você vai aprender na nossa teleaula de hoje. Mas antes, nós vamos saber mais algumas coisas sobre o aparelho divisor. Na maioria das vezes, o aparelho divisor tem uma coroa com 40 ou 60 dentes, além de 3 discos divisores contendo várias séries de furos e uma manivela que fixa a posição desejada para a realização do trabalho. Agora o mais importante, o número de voltas que a gente dá aqui na manivela e o número de furos calculado são os responsáveis pelo número de dentes da engrenagem a ser feita. Veja, para a gente obter o número de dentes desejado, usando no caso um aparelho divisor com coroa de 40 dentes, a gente dá 40 voltas na manivela. Então a coroa e a peça dão uma volta completa em torno de seu eixo. O número de dentes da engrenagem a ser fabricada nem sempre corresponde a uma volta completa na manivela. Escutou? Em alguns casos você pode ter mais de uma volta. Em outros, frações de volta para obter o número de dentes desejado. Agora, como é que a gente faz para calcular o número correto de voltas na manivela? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Ah, mas é lógico. Se quisermos fresar uma engrenagem com 20 dentes, o material deverá ser girado 1/20 de volta para a fresagem de cada dente. Isto significa que se o aparelho divisor tem uma coroa de 40 dentes, em vez de dar 40 voltas na manivela, a gente tem que dar 40/20 de voltas. 40/20 de volta é o mesmo que... Dar 2 voltas na manivela para cada dente fresado. Esse menino vai longe. Muito bem, tudo que você viu até agora foi como fazer o cálculo do aparelho divisor. Pois então, anote aí no seu caderninho uma fórmula que é muito importante. VM é igual a C sobre N, onde VM corresponde ao número de voltas na manivela, C ao número de dentes da coroa e N ao número de divisões desejadas. Entendeu, Tito? Então vamos supor o seguinte, você tem que fresar 10 ranhuras igualmente espaçadas numa peça cilíndrica, usando um divisor com coroa de 40 dentes. Como é que você faz? Bom, essa é fácil. Espera aí. Deixa eu botar cá. Bom, para eu saber o número de voltas na manivela, basta dividir o número de dentes da coroa, que é 40, pelo número de ranhuras, que é 10. Muito bem, seu Tito. Então, para cada ranhura, nós temos que dar 4 voltas na manivela. É isso mesmo. Até aqui tudo bem, mas e se a conta não der exata? Nesse caso, você vai ter que dar uma fração de volta na manivela, ou seja, menos que uma volta. E para isso, a gente vai precisar do disco divisor.
O disco divisor é um disco com uma série de furos que permite a obtenção de fração de voltas. Em geral, um aparelho divisor tem 3 discos com quantidades diferentes de furos, igualmente espaçados entre si. As quantidades de furos existentes em cada disco são as mostradas nesta tabela. Nessa tabela, esses números significam que o disco 1, por exemplo, tem 6 circunferências, contendo respectivamente 15, 16, 17, 18, 19 e 20 furos igualmente espaçados, entendeu? O mesmo ocorre com os discos 2 e 3. Não é isso, Silva? É isso mesmo. Bom, agora o importante é saber que a fórmula para calcular o número de furos no disco divisor é a mesma usada para calcular o número de voltas na manivela do aparelho divisor. Vamos ver se você entendeu mesmo. Muito bem, seu Tito. Imagina que você precisa fresar uma engrenagem com 27 dentes utilizando um aparelho divisor com uma coroa de 40 dentes. Sim. Quantas voltas na manivela você tem que dar? E agora, seu Tito? Agora eu acho melhor eu pedir uma mãozinha. Para saber o número necessário de voltas, a gente substitui o C da fórmula pelo número de dentes da coroa do aparelho divisor, 40. E o N pelo número de dentes da engrenagem, 27. Fazendo a conta, 40 dividido por 27 é 1 e restam 13. Bom, a gente dá uma volta completa com a manivela, mas o que é que a gente faz com o resto da divisão? O resto da divisão 13 é o número de furos que você tem que avançar no disco divisor. Mas que disco? O disco de 27 furos, Tito, que também é o número de dentes da engrenagem. Ah, quer dizer, se eu quiser fresar uma engrenagem com 27 dentes, num aparelho divisor com uma coroa de 40 dentes, eu preciso dar uma volta completa na manivela e avançar mais 13 furos no disco divisor de 27 furos. Exato. E eu vou repetir essa operação para cada dente que eu fresar na engrenagem. Perfeito, mas vamos praticar um pouco mais. Agora você tem que fresar uma engrenagem com 43 dentes e o aparelho divisor de sua máquina tem uma coroa com 40 dentes. Então, quantas voltas na manivela o senhor dá? Bom, deixa eu fazer as contas aqui. Se VM é igual a 40 dividido por 43, aí ficou fácil, né? O resultado desta conta não dá um número maior que 1. Então quer dizer que eu não vou dar uma volta inteira na manivela, e sim avançar 40 furos no disco divisor, que tem 43 furos. Bom, mas e se a quantidade de dentes não corresponder ao número de nenhum dos discos divisores do aparelho divisor? Por exemplo, como a gente faz se tiver que fresar uma engrenagem com 13 dentes, sendo que a coroa do aparelho divisor tem 40 dentes? Bom, olhando aqui na tabela, a gente vê que não tem disco com 13 furos. Presta atenção, Tito. A fórmula continua sendo a mesma, é muito fácil. VM igual C sobre N. Substituindo os valores, chegaremos a 40 divididos por 13, que dá 3 e sobra 1. É verdade. Isso significa que devemos dar 3 voltas na manivela e mais um pouco. Agora, para achar esse pouco, vamos construir uma nova fração com o resto da divisão 1 e o número de dentes da engrenagem que temos que fresar, 13. Multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número, a gente fica sabendo qual o disco correspondente. Eu entendi. Então o denominador desta fração tem que corresponder ao número de furos de um dos discos dessa tabela, tô certo? Parabéns, Tito. No caso, multiplicando o numerador e o denominador por 3, a gente tem a fração equivalente, 3/39. É bom lembrar que as frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte de um inteiro. Por exemplo, meio, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. Então a fração equivalente 3/39 indica que a gente deve avançar 3 furos no disco de 39 furos. E lembrando que para fresar cada dente da engrenagem, a gente tem que dar 3 voltas completas na manivela e avançar 3 furos no disco de 39 furos. Agora que você já entendeu como fazer o cálculo para o aparelho divisor,
Tem outro ângulo desse problema que eu quero dividir com você. Ah, eu já sei. É o cálculo de divisão angular. O cálculo de divisão angular é utilizado para fazer divisões ou usinar rasgos dentro de um ângulo determinado. A fórmula deste cálculo é VM igual a C vezes alfa sobre 360, onde C é o número de dentes da coroa. Alfa é o ângulo a ser deslocado e 360 é o ângulo de uma volta completa. Muito bem, vamos ver se você entendeu. Agora você tem que fazer 2 rasgos equidistantes a 20 graus. Quantas voltas você vai dar na manivela para obter o ângulo desejado, utilizando uma coroa de 40 dentes? Deixa eu ver. Substituindo os valores na fórmula... VM é igual a 40 vezes 20 dividido por 360. Ou seja, 800 dividido por 360, fazendo os cálculos, temos 2 e sobram 80. Bom, esse resultado indica que a gente vai ter que dar 2 voltas completas na manivela. Mas o que a gente faz com o resto? Com o resto, 80 e o divisor 360, você constrói uma nova fração. Ela indica que você deverá avançar 80 furos num disco de 360 furos. O problema é que não existe um disco com 360 furos. Então, por isso a gente vai ter que usar novamente o princípio das frações equivalentes. Tô certo? Certíssimo. Só que nesse caso a gente vai dividir o numerador e o denominador. Assim temos que simplificar essa fração até chegar a um número no seu denominador que exista na nossa tabela de discos. Primeiro cortamos os zeros do numerador e do denominador. Depois dividimos ambos por 2, ou seja, 4 sobre 18. Então, para se obter um deslocamento de 20 graus, a gente tem que dar 2 voltas completas na manivela e avançar mais 4 furos no disco de 18 furos. Mas esse menino vai longe mesmo, hein? Não, pera aí, Tito, onde é que você vai? Eu vou pegar meu livro que tá na hora da revisão. Tchau, Silva. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu que o aparelho divisor é um acessório da fresadora que permite fazer as divisões dos dentes das engrenagens. Aprendeu ainda cálculos para a utilização do aparelho divisor. Ficou conhecendo a tabela dos discos divisores e sua aplicação. E por último, você viu como utilizar o cálculo de divisão angular. Agora chegou a hora de você fazer como o Tito. Corra para o seu livro e multiplique os seus conhecimentos sobre o aparelho divisor. Até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.